Salve, salve, estudantes da segunda série do novo ensino médio, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do aprofundamento curricular, do hashtag Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, um homem negro de 1,76 m, tenho cabelo curto, barba crescida, estou usando uma camisa social de manga comprida preta, estou com uma calça jeans azul e um sapato, um tênis, vinho. Estou sentado numa poltrona muito aconchegante aqui, preta, e para poder participar com vocês aí da nossa penúltima aula da unidade curricular 2, O componente é o Crítica e Literatura em Ação. Então vamos às informações da aula, vamos lá. Atividade 5, que é a nossa última atividade da unidade curricular. A aula tem o nome Making Off, que é o processo que a gente faz da gravação dos bastidores. Então todas as informações aí, Professor Mauro Farias, hashtag Se Liga na Mídia, a unidade curricular 2, que tem esse nome muito além das palavras, ou seja, vamos além daquilo que está escrito, e o componente é o Crítica e Literatura em Ação. Por que é muito além das palavras? É sempre bom lembrar que a ideia desse componente, como a gente está trabalhando com mídia, é falar que a literatura, por exemplo, que é o meu componente, Crítica e Literatura em Ação, por exemplo, vai além das palavras nesse caso, porque a gente vai tirar do livro ali, daquelas páginas que a gente está acostumado para outras linguagens. E isso vai acontecer comigo, vai acontecer também no componente do professor Mauro, vai acontecer com o componente da professora Mara Valéria, quando vai falar da questão das lutas, do professor Josélio, falando da estética do corpo. Então, tudo isso aí mostrando que a linguagem, as linguagens que nós trabalhamos hoje, as multissemioses, que a gente se utiliza para poder fazer as nossas comunicações, elas estão contempladas aqui nesse aprofundamento, ou seja, sai daquilo que está escrito, aquilo que a gente costuma do registro escrito, e vai para diversas outras linguagens, que são aquelas que a gente trabalha aqui na multimídia, tá certo? Vamos lá, gente, de olho na integração, pensando que o componente, que o aprofundamento tem 4 componentes, Então, a gente vai entender que há uma integração. Os componentes, eles se conversam, tá certo? Olha aí, a gente tem a capa aí do mapa, que é o material que a gente utiliza para fazer as aulas. Unidade curricular muito além das palavras, e aí vem os 4 componentes hierarquizados. Hierarquizados é o meu jeito de falar, na verdade, ordenados, Porque não há uma hierarquia, não. É o professor Mauro Farias, que sou eu, cuido aí desse primeiro componente, que é o Crítica e Literatura em Ação. Professor Mauro Marcel, Clube de Estudos das Representações Culturais. Professora Mara Valéria, Luta como Prática Corporal. Professor Josélio, a Estética do Corpo. E aí na sua escola tem os seus professores que podem estar aí dirigindo cada um desses componentes. E eles se conversam, tá? O tempo todo tem afinidades aí de conteúdos entre os componentes. Muito bem. Objetivo dessa aula: orientar os estudantes sobre a importância de registrar o processo de produção dos vídeos como forma de aproximar o público das etapas de criação do audiovisual. Esse é o objetivo. E esse texto fala como forma de aproximar o público, O making off, ele tem essa função aí, essa particularidade, Uma propriedade dele é fazer uma aproximação do público. Quando a gente fala de grandes produções, a gente está falando de gravações de séries, de filmes ou de produções que são muito famosas, que têm um engajamento grande na internet. Agora, e aí, só para explicar como que é a aproximação do público, é que é interessante quando a gente tem aí um carinho, a gente é fã de algum tipo de produção do audiovisual, e a gente consegue, depois de curtir toda a gravação, um produto em capítulos, ou até quando é um filme, aquele período que se determinou, a gente conseguir verificar como que foi feito, Então a gente tem aquelas gravações que normalmente são liberadas. Na época do DVD, vinha já no DVD mesmo, Hoje com os streamings, A gente consegue ver isso no próprio stream ou em canais do YouTube, Como que foram feitas as gravações? Então, algumas peculiaridades, por exemplo, cenas que foram retiradas, erros de gravação, ensaios, bate-papo sobre produção, falando sobre leitura de roteiro, recebimento de roteiro, escolha de casting, etc. Então, diversas coisas que acontecem nos bastidores das gravações,
e que depois ficam interessantes, ficam legais para poder aproximar o público consegue ver como é que aquilo funcionou, como é que se formatou, como é que se construiu aquele trabalho. Mais do que isso, para o estudante, principalmente a gravação do making-off, ela vai funcionar como uma forma de perceber alguns detalhes que podem ser corrigidos, que podem ser melhorados, que podem ser acertados aí nas produções dos seus vídeos, tá? Então, gravar o making-off mostra etapas e processos e espaços, né, condições que têm que ser observadas durante o trabalho de gravação para que numa próxima gravação não aconteça algum tipo de erro ou que ajude a melhorar, né, no sentido de ampliar aí o conhecimento sobre o processo de gravação. Então, o make-off é muito importante. Nós temos condições de gravar o make-off de um vídeo resenha? Não, não temos, porque a gente não vai fazer essa produção de uma vídeo resenha, já que é um trabalho que a gente espera que o estudante esteja fazendo, né? Então esse é o processo de mão na massa de vocês. Mas o que nós temos? Nós temos condições de exemplificar, né? Trazer aí modelos e alguns detalhes de como se faz o making-off, né? Não existe uma receita. Você vai ver making-offs, por exemplo, de grandes produções, né? Que duram muito tempo, tem horas, às vezes, de gravação. Tem outros que vão durar poucos minutos, né? Então depende de qual é o objetivo, o que se quer gravar, o que se quer mostrar, né? Para poder mostrar, por exemplo, uma obra grandiosa como grandes séries, né? Eu estava verificando o making-off de Game of Thrones, eles fizeram o making-off de um capítulo só, e durou mais de uma hora no making-off, mostrando detalhes mesmo, tanto desde a parte de que se lê o roteiro, para saber o que cada um vai falar, faz o ensaio, como a parte de maquiagem, né, do figurino, da escolha do figurino, da montagem de personagens, a montagem da locação de gravação, o espaço de gravação, o preparo de toda a equipe, tudo isso aí mostrando como que eles acordaram, tomando café e conversando e começando um dia de gravação que se estende por semanas e meses. Então, é um processo muito grandioso. Então, o make-off desse é muito grandioso. Mas tem outros que você vai verificar que eles mostram poucos minutos. Eles vão reduzir ali a alguns erros de gravação, ou uma fala de um personagem, de um ator, né, falando sobre o personagem dele, como forma de publicidade mesmo da obra. Então, vai depender. Não existe uma receita, tá? Faça dessa forma. O que é importante é as gravações, elas têm que ter ali um sentido, né? Você não faz uma gravação qualquer. Por exemplo, vou inserir a cena de um cara se dirigindo pelo corredor, foi até o banheiro e eu não faço ligação nenhuma disso com o que eu quero narrar, né? Fica muito estranho. Então é importante ter o roteirinho para poder mostrar. Você vê que o making off, ele está falando de um processo de bastidor de uma obra que já tem um roteiro, mas é preciso ter um roteiro também para fazer. É preciso ter uma organização, tá? Então vamos para a aula de hoje ver o que a gente vai falar. Ó, o que é o making off, né? E a gente vai fazer o quê? Eu trouxe algumas imagens e algumas tomadas aí de gravações do Centro de Mídias, né? Para vocês saberem, a gente trabalha com gravação, a gente está dentro de um estúdio, então tem todo o processo, né? Primeiro tem o processo de preparação das aulas. Então, a gente não está no estúdio, a gente vai estar em sala uma sala de produção, uma sala onde ficam os professores, estão produzindo as aulas. Então, ali é a hora que você pensa no tema, pensa nas habilidades, escolhe o material, escolhe as imagens, escolhe o texto, escreve o texto, corrige o texto, formata todo o PPT, né, que é o PowerPoint que a gente traz, e as outras mídias, caso de vídeos, como eu trouxe hoje, de imagens ou de áudios. Então esse é o primeiro trabalho, né? Você tem aí na mão o requerimento da aula e você precisa formatar essa aula. Esse é o primeiro trabalho. Depois disso, a aula vai passar por triagem, vai passar por vários processos, as pessoas vão verificar, pessoas responsáveis por cada etapa, né, de verificar se tudo está certinho com o material para poder deixar pronto para a gente gravar como está acontecendo hoje. Então, até tudo isso aí já foi uma grande parte dos bastidores. Depois tem o preparo no estúdio, tem a chegada antecipada, tem a colocação do microfone para captar o áudio,
médio, tem a organização do set aqui do estúdio para poder o professor ter condições de analisar o material e falar com vocês diretamente com a câmera, tem o preparo da equipe técnica, tem a produção cuidando de tudo. Então, é todo um formato aí, não é tão grandioso como o exemplo que eu dei aí de obras de audiovisual famosas e que tem um orçamento milionário ou bilionário às vezes, mas é um trabalho também que exige organização, exige roteiro, exige preparo e tem também os bastidores. Então eu vou trazer para vocês alguns pedacinhos aí dos bastidores do Centro de Mídia como exemplo, tá certo? Olha só, mas antes disso, vamos fazer a nossa linha do tempo, o nosso percurso, né? O que a gente fez para chegar até aqui, vamos lá? Então, como na atividade 5 a ideia é gravando as vídeo resenhas, é o processo final, o produto final aí da atividade 5 é a gravação das vídeos resenhas, começou com a aula 1, montando a filmoteca com filmes nacionais, aula 2, montando a filmoteca com produções africanas, e aí eu peço por gentileza que vocês invertam aí, porque a gente acabou gravando produções africanas antes dos filmes nacionais por conta de ter um convidado especial, tá? Na aula 3, a gente teve aqui a presença do diretor, o Leandro Ribeiro, falando sobre técnicas de gravação. Na aula 4, também a presença de um outro colaborador aqui do Centro de Mídias, que trabalha com a gente, que é o Marquinhos, falando sobre momento da edição. Então, deu muitas dicas sobre edição. E hoje a gente vai falar sobre making off. Na próxima aula, encerra-se falando sobre aula e resenha, que seria o quê? Como se a gente estivesse fazendo um exemplo de como fazer uma vídeo resenha. Obviamente eu não vou conseguir fazer, mas a gente vai falar muito sobre isso, vai dar detalhes, vai fingir que está gravando. O cenário vai ter uma imagem de fundo, como se fosse mesmo para a gravação. Então vai ter todo uma brincadeira, é como se fosse um ensaio, tá? Para falar da vídeo resenha, como forma de subsidiar aí o trabalho de vocês. Muito bem. Nos bastidores, vamos lá. Então olha só, gente, quando a gente está gravando, a imagem que vocês têm eu diria que a imagem que vocês têm aí, olhando agora para essa câmera, né, que essa imagem que a gente está vendo agora, lado esquerdo, quando está aparecendo a minha imagem aí, que é uma aula maravilhosa que a gente fez aqui o ano passado, lado esquerdo aí em cima seria a imagem que vocês têm, sem essas marcas brancas aí, né, a imagem é essa, que é o que eles jogam para vocês, né. Mas olha como tem toda uma montagem, né, todo um trabalho de bastidor que faz com que essa imagem chegue para vocês. Logo abaixo, vocês veem que a imagem já não tem o fundo que tem em cima, né, do lado esquerdo aí de vocês. Só para ficar claro aí a descrição, para os nossos estudantes que não conseguem visualizar, a gente tem na imagem, essa imagem que eu estou falando da esquerda é uma imagem de uma aula anterior, do ano passado, em que eu estou sentado numa bancada que tem alguns pratos com alimentos de comidas típicas africanas, né, ou de cultura africana. E no fundo, ao fundo da minha imagem, tem uma outra imagem que várias mãos negras, pardas, estão pegando alimento dentro de um mesmo prato, né? Essa é a imagem. Só que na imagem que tem abaixo, uns recortes menores, né, uns quadros menores, tem a mesma imagem minha, tem uma outra com o meu convidado, que é o professor que estava comigo, e o fundo está verde, né? Então, e aí da direita disso aí tem bem grandão, já mostrando pelo ponto de vista da equipe técnica, né, da direção, lá dentro onde eles ficam, olhando, visualizando a gente dando aula e coordenando todo o trabalho para poder soltar a imagem que vocês veem. Você vê alguém com os monitores na frente fazendo todo esse trabalho para poder fazer com que a imagem apareça nesse fundo verde. Que aí vocês têm que saber que esse fundo verde é o que a gente chama do chroma key, né? Que é o fundo que dá a ilusão, né? Esse fundo ele permite ser editado, então você consegue jogar imagens nele que pareçam que estão ali realmente, né? São edições que são possíveis fazer. Então,
preste atenção como que são os bastidores, né? Às vezes a gente vê uma coisa, como a gente vê na TV mesmo, uma coisa, que na verdade precisa de todo um trabalho técnico para poder chegar naquele produto final. Se você chegar e for ver, é todo um emaranhado de fios, é um monte de câmera virada, é um trabalho técnico ali com edição, são pessoas ali sendo mobilizadas para poder fazer isso. E tudo isso aí leva ao quê? Leva a um produto final, que é o que a gente quer. O que a gente quer é aquilo que eu mostrei para vocês na esquerda. Que vocês vejam aqui, pode voltar lá na tela para eles, Leandro, o que a gente quer no final, que o pessoal aqui da equipe técnica, que fica aqui nos bastidores, hoje é o Leandro que está aqui, Marcela está na produção, tem o Giovanni, todos eles cuidam para que isso saia daquela forma, do lado esquerdo, bonitinho. Que foi o que eu pedi, o que eu coloquei no material, é a proposta da aula, é aquela. Então eles têm que fazer todo esse trabalho, esse malabarismo aqui dentro para fazer com que a imagem fique daquele jeito. Mas vocês percebam, pode deixar na tela para eles, só para mostrar, ó. Percebam que no lado direito é aquilo que vocês têm, que eu tenho no estúdio. Aquele fundo verde, eu sentado numa bancada com o meu convidado e como se aquilo ali é a nossa realidade. O que você vê lá é a montagem que eles fazem com a imagem no chroma key, que é uma coisa interessante. E aí, tem muito mais coisa do que isso, tá? Eu trouxe isso só para vocês verem a mágica das câmeras, que é o que eu queria dizer, né? Que já mostra como que a gente pode iludir. Aí, né? Na verdade, não é a ideia, não é iludir, mas é montar em cima de uma realidade e criar uma outra realidade, tá certo? Vamos entender o que é making-off, então. Making-off, o que é isso, hein, making-off, que as pessoas tanto falam? Aproveitando para mostrar a substituição, eu não falei que comigo estava o Marco, tá? Nas Libras, então ele acabou de sair, eu peço desculpa para ele, e acaba de entrar a Natália, essa linda que está aí fazendo também Libras para vocês, tá bom? Olha só, gente, making-off em cinema e televisão é um documentário de bastidores que registra em imagem e som o processo de produção, realização e repercussão de um filme, série televisiva, telenovela ou qualquer outro produto do audiovisual. O termo é um anglicismo, ou seja, vem do inglês, né? The making of. E traduz-se literalmente como a feitura de, ou seja, como se faz alguma coisa, né? O fazer algo, né? No caso, o processo do audiovisual. O processo de fazer algo, muito bem. Então, nem tudo é como você vê. Olha só que legal. Eu acabei de dar o exemplo, né, da minha aula e aí a gente pegou uma imagem também que mostra. Olha como o rapaz está trabalhando a questão da previsão do tempo. É óbvio que isso aí é uma possibilidade. Existe hoje já telas inteligentes que você consegue manipular. Já é atual. Que não precisa fazer essas montagens. Aí a pessoa vai na própria tela e faz, né, a movimentação. Mas era uma possibilidade. Olha como você vê o rapaz em frente a um mapa e, na verdade, ele está gesticulando na frente de uma tela verde, de uma lona verde, né, que reproduz a imagem que ele pediu. Então, nem tudo é como você vê. Bastidores, eles são montagens, eles são preparos, eles são articulações ali, né? Profissionais trabalhando para poder chegar ao produto que se interessa, que se espera, tá? Mas o que, olha lá, outra imagem, nem tudo é como você vê, mostrando... Legal, eu não consegui trazer, pode até voltar aqui, Leandro, para mim, eu não consegui trazer um vídeo interessantíssimo falando sobre essa questão de gravação de cenas, porque tem os direitos autorais, a gente tem todos esses problemas aqui, né, porque precisa de liberação de direitos e algumas coisas é muito difícil conseguir. Então eu não consegui trazer, mas tem um que eu vou até explicar aqui, tentar explicar, que é uma cena gravada numa sala. Isso aí correu aí as redes sociais, é capaz até de algum estudante lembrar. Uma cena gravada numa sala escura, é como se fosse um filme de terror, suspense. E tem uma sala, tem um sofá e uma pessoa sentada, e aí de repente começa a acontecer algumas coisas dentro da sala, e começa a dar uma ideia de que a pessoa está correndo ou que alguma coisa está acontecendo dentro da sala e girando. E aí mostra, e essa sala vai mudando assim, o cenário toda hora, né? Mostra como que a equipe de bastidor, né, as pessoas que auxiliam ali, eu até esqueci o nome, eles trabalham muito rápido para fazer a transformação desse cenário em tempo do giro da câmera, porque a câmera está girando ali. E é uma coisa muito louca, que vai mudando muito rápido. E a câmera vai girando
e as pessoas vão correndo e afastando o sofá, puxando uma mesa, colocando um quadro, afastando uma pessoa, entrando outra. E é só uma demonstração de como se faz uma cena. Não que todas as cenas sejam feitas dessa forma, mas ali precisava ser feito dessa forma. Para como a gente tem a ideia, às vezes, de uma coisa, porque a gente está vendo no plano que foi colocado na tela, mas não tem a ideia do todo, né? Não tem a visão do todo e vê que do lado tem um monte de gente. Por exemplo, essa cena que está aí, eu lembrei disso porque a cena que está aí, por exemplo, num recorte que vai para a tela, a gente não veria esse microfone, né? A gente não veria o holofote ali do lado, né? A luz, a gente não veria essas pessoas que estão aí atrás, a gente não veria. A gente veria só o plano que é preciso ser colocado, que é a história, que é a narrativa, que são os atores, né? E o cenário que precisa aparecer. Só que esse plano todo, com certeza tiraria toda a graça e o suspense que uma cena tem. Só que você ver essa cena depois, como ela foi gravada, você percebe, você dá muito mais valor ao trabalho tanto da equipe técnica, toda essa equipe que trabalha aí, como do próprio ator, né? Que ele tem que fazer toda aquela reação, aquela fala muito espontânea em frente a uma câmera, por exemplo, correndo com uma câmera, seguindo uma câmera que vai recuando e ele vai avançando, e a impressão que dá quando você vê a cena é que ele tá tipo de frente para você mesmo, ou de frente com alguma pessoa, e vê como que sai tão natural, e ele olhando para uma câmera e gritando e falando, né? Tem uma cena do Leonardo DiCaprio também, mostrando como ele estava ali nos bastidores, ali se concentrado, parecia que ele estava tipo até, sei lá, disperso. De repente, quando o diretor fala gravando, ele já entra no personagem, já começa a gritar e fala alto e vai correndo e vai andando, que é uma coisa que é natural. Então, mostra, os bastidores, eles são interessantes para mostrar também isso, a riqueza da arte, né? E não só a arte, porque a gente pensa muito em quem protagoniza, né? Quem é o ator, quem é a atriz, mas às vezes a equipe técnica, o pessoal de produção, os câmeras, né? Todo esse pessoal, eles são muito mais protagonistas, às vezes, porque o trabalho deles deixa a coisa tão legal, potencializa tanto o trabalho do ator e aquela cena, que aí eles acabam sendo protagonistas também. Por isso existe Oscar para esse tipo de gente também. Quando tá lá, né? Quando você vê Oscar para produção, sei lá, de filmagem, fotografia. Aí você fala, mas por que esse cara tem que ganhar Oscar, né? Mas ele ganha Oscar porque tudo aquilo que você admirou não é só o trabalho de um ator e uma atriz, tem o trabalho de um monte de gente, e o trabalho deles, quando é bem feito, potencializa demais a arte, né? Então isso é legal. Então falar de bastidores é falar disso, né? Falar de quem está por trás das câmeras. Eu trouxe aí então 2 vídeos. Eu vou começar já a rodar os vídeos e a gente vai comentar sobre eles. O primeiro, a gente está falando, como eu disse, né, bastidores do centro de mídias. A gente está falando do preparo das aulas. É o momento em que a gente está sentado na frente do computador, fazendo o nosso PowerPoint, levantando os materiais, discutindo, porque na sala, por exemplo, na sala dos professores, a gente conversa entre os professores também, quando tem dúvidas, a gente pega ideias, né? Professor de língua portuguesa, como eu sou, falando com o professor de matemática, professor de educação física, pegando ideias de como montar aquilo, como fazer uma amarração de ideias, de progressão de aula, como usar uma imagem, que imagem é melhor usar, qual imagem não é melhor, onde você encontra melhores imagens, né? Então a gente discute muito essas coisas. E aí eu vou mostrar um pouquinho disso, é um vídeo curto, tá? Que mostra como que a gente trabalha na formação dessas aulas, no preparo dessas aulas. Vamos lá.
Ótimo, olha aí, a gente conseguiu ter mais ou menos uma ideia. Não tem áudio, não tem aquela entrevista, mas é só para mostrar como é que funciona, né? Cada um ali na sua estação de trabalho, fazendo acontecer os conteúdos que a gente passa depois para vocês aqui. Então não é um trabalho fácil, né? É quando o estudante, por exemplo, o estudante ou o professor às vezes vê aqueles que não conhecem, né, o processo. Vê o professor gravando aqui e fala, gravar uma aula, pô, não é tão difícil. E não é mesmo, tá? Aliás, eu aconselho as pessoas a se cadastrarem no Banco de Talentos e virem fazer essa experiência aqui. Mas não é só gravar a aula aqui, tá? Tem o preparo da aula e esse preparo também requer aí um tempo de triagem, que requer do professor também, às vezes, substituição de itens, mexer na aula porque alguma coisa não foi aprovada, tem muita coisa, né? Mas aí mostrando, eu mostrei alguns professores, né? O Tony, a Amara, a Joyce, eu lembro que apareceu o Joelson, o Mauro Marcel, apareceu também a professora Andréia, a Silene e a professora Viviane. Todos eles ali essa é a minha sala, por isso que eu trouxe essa para vocês. Outra coisa, eu quero também créditos aí porque eu fui um ótimo câmera, né? Nossa, eu fiz uma filmagem maravilhosa, eu tô olhando aqui agora. Depois eu quero ouvir aí do Leandro se eu mandei bem. Mas é só para mostrar como é que funciona esse trabalho. Esse é o primeiro, né? Então, bastidores. Então, o professor, antes de vir aqui falar bonitinho com vocês, o professor Tony todo alegre falando, ele estava lá sentado fazendo a aula e preparando o material, porque é o que vai direcionar aqui o conteúdo, tá bom? Mas tem mais uma. Essa daqui eu invadi a aula da professora Mara, né? Esse outro vídeo que vai passar. Eu invadi a aula da professora Mara, uma aula que ela está fazendo de aprofundamento. Eu não me lembro se era o hashtag Se Liga na Mídia, porque ela tem outro aprofundamento, mas aí eu invadi porque era interessante essa aula. Ela ia trabalhar com, eu acho que era do outro aprofundamento, porque ela ia trabalhar com efeitos especiais. E ela pediu até para o próprio estúdio ter um momento de iluminação para dar ideia de efeitos especiais. Eu fiquei lá um pouquinho com ela e acompanhei o início da aula para vocês. Vamos lá. Vai começar daqui a pouquinho. Vamos iniciar. Sim. Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento. Se liga na mídia, este que eu tenho a honra de estar à frente do componente de número 3. Acompanhe comigo no slide, aí luta como prática corporal, atividade integrada de número 4. Essa é a aula de desenvolvimento, aí a aula de número 1, onde a gente fala de efeito. Bastidores, é isso aí que a gente viu, tá vendo? Então, olha, esse foi um caso. Então, o primeiro era antes da gravação, né? Os bastidores do preparo da aula e agora a gravação em si. Então, vocês já estão acostumados a ver essas aberturas, né? As pessoas, como falam, mas não dá. A ideia que eu quis agora era mostrar outro ponto de vista de dentro do estúdio, né? O preparo, como ela demonstra ali um certo nervosismo, um relaxar para começar, que isso acontece sempre quando começa a contagem, a gente tem que fazer essa fala de abertura e é diferente porque você não está vendo ninguém, você está vendo só a câmera. Então, eu quis mostrar tudo isso, tá? Então, foi interessante esse bastidor para mostrar como é que funciona a aula em si. Bom, é isso, gente. O Making Off foi uma aula que eu preparei aí, tentando mostrar para vocês como é que funciona esse negócio da gravação, das produções do audiovisual. Então, que vocês tenham inspirações aí para fazer bons vídeos de making off das vídeo resenhas que vocês estão fazendo.
Orientações para o estudante, colocando na tela aí, ó, para vocês lerem os textos, fazer anotações, observar a integração entre os componentes, acessar links que porventura eu coloque lá para vocês e não esquecer de realizar a tarefa, caso haja, né? Porque algumas aulas não têm tarefa, mas verifique sempre lá que eu posto a tarefa para vocês, tá bom? Próxima aula é a última da unidade, então eu já vou agradecendo vocês aí que estão acompanhando as nossas aulas. Aproveitem bastante, estamos chegando ao final. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.